Bem-vindo, amigos do canal HipnoUp. Meu nome é Gilberto, eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta. E hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a hipnose não verbal. Isso mesmo, gente. E hoje eu vou abordar uma técnica que ela já foi muito polêmica. Inclusive, ela era uma técnica que era utilizada por Mesmer, nossa terapia com crises, né, que na época era conhecida como terapia mesmérica, era a terapia em que o Mesmer colocava as pessoas para ter crises convulsivas. E hoje nesse vídeo eu vou explicar para você como que é o conceito dessa terapia com crises e como ela funciona. Lembrando que a terapia com crises é apenas uma das ferramentas que vão ser utilizadas dentro de um contexto terapêutico. É importante lembrar que essa terapia ela deve ser feita apenas por quem conhece a técnica e vai utilizar ela com ética e com segurança, pois é uma terapia que envolve muitas emoções fortes e também envolve alguns movimentos fisiológicos bruscos, né? Movimentos de liberação. Então existe sim algumas restrições que são colocadas nessa terapia. Mas hoje aqui eu vou falar justamente sobre o conceito da terapia com crises. Mas eu vou falar não agora, mas daqui a pouco com slides que eu preparei aqui. Então fiquem ligados. Lembrando, né, você que já está até aqui assistindo esse vídeo, deixa seu like lá para fortalecer o canal. E qualquer dúvida ou qualquer outra sugestão, deixa ali nos comentários que eu pessoalmente vou estar respondendo cada comentário, tá bom, gente? Então vamos lá para os slides. Bem, pessoal, e aqui eu vou explicar o conceito de como funciona a terapia com crises de uma forma bem simples para que vocês entendam. Eu vou abordar um conteúdo bem básico aqui, porque senão eu vou ter que fazer um vídeo aqui que vai durar mais de 1 hora só para eu explicar passo a passo. Então é só para vocês terem uma noção de como a terapia com crises ela é feita hoje em dia, né? Que ela não é a mesma coisa, como eu falei anteriormente no vídeo, não é a mesma coisa da época de Mesmer. Ela teve uma grande evolução. E para que a terapia com crises aconteça, nós vamos ter 5 passos, né? Vamos ter cinco elementos que precisam existir. Lembrando que muitos desses elementos, né, eles podem não ter essa ordem exata, mas eles vão estar presentes lá. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como é feito. Então o que a gente vai precisar? Em primeiro lugar, vai acontecer o rebaixamento do fator crítico. Esse rebaixamento do fator crítico, ele acontece através de uma indução. Em seguida, rebaixando o fator crítico, você vai utilizar um recurso emocional da pessoa. Você vai eliciar uma emoção juntamente com o rebaixamento do fator crítico aí do indução, trazendo o estado, o problema à tona. Logo em seguida a gente vai trabalhar o aprofundamento do transe, né? Após eliciar aquele estado, você vai aprofundar a pessoa. Em seguida vão acontecer os estímulos fisiológicos e daqui a pouco eu vou estar explicando com mais detalhes como é que acontecem esses estímulos fisiológicos. E no final, o que vai acontecer é a liberação, justamente nesse estágio. Esse estágio da liberação é que vão ocorrer as catarses, é que a pessoa vai colocar para fora todo aquele conteúdo emocional que ficou reprimido, né? Pois a terapia com crises ela funciona dessa maneira, ela é uma terapia de liberação de conteúdo emocional, para que a pessoa saia melhor do que ela chegou antes. Para vocês entenderem como que funcionam esses estímulos fisiológicos, eu vou explicar um pouco de como a hipnose não verbal ela entende como o nosso corpo funciona, né? Pois ela trabalha com pontos determinados, regiões determinadas do corpo. E para isso eu vou passar para o próximo slide aqui para que vocês vejam. Certo. Dentro da hipnose não verbal, nós vamos atuar com o nosso cérebro evoluído,
E também vamos atuar com o que nós chamamos de nosso segundo cérebro, que é um cérebro que acredita-se que foi herdado de estruturas de vida mais primitivas, como por exemplo as águas-vivas, né? Esses seres mais antigos, eles desenvolveram um organismo inteligente bem semelhante ao cérebro humano, só que esses seres eles não possuem um cérebro evoluído como o nosso, né? E esse organismo ele foi justamente desenvolvido a partir do estômago, né? Então pesquisas recentes falam que o ser humano de alguma forma herdou parte desse cérebro primitivo, desse segundo cérebro, e nós carregamos essa herança até hoje conosco. Hipnose não verbal, eu prefiro usar o nome hipnose não verbal, já expliquei no vídeo anterior. Ele vai trabalhar justamente com uma conexão entre esses dois cérebros, né? Vocês podem ver o desenho do plug da tomada. E eu vou dar um zoom aqui para que vocês entendam melhor do que eu estou falando. O nosso cérebro, ele é o nosso principal órgão, né? É como se ele fosse uma casa de máquina que controlasse todo o nosso corpo. E a conexão que ele tem com o aparelho digestivo é muito interessante, pois é a partir dali que é produzida a serotonina. E aqui no texto vocês vão entender mais um pouco sobre essa função, essa ligação entre o cérebro, o nosso cérebro evoluído e o nosso cérebro primitivo. Em seguida nós vamos ter os neurotransmissores, que aqui no desenho ele representa muito bem. São como se fossem ligações, como se fossem cabos que ajudam o nosso cérebro a se comunicar com o restante do corpo, o restante do nosso organismo. E ele faz isso através de sinapses químicas e sinapses elétricas. E o nosso intestino, que é considerado a maior glândula endócrina, seja pela quantidade de hormônios que secreta ou pela importância deles. É um grande produtor de hormônio do crescimento e de neurotransmissores, né, como por exemplo acetilcolina. E esses estímulos dentro da hipnose não verbal, eles vão atuar primeiramente, né, com o nosso racional. Né, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos com pontos específicos do corpo, que é justamente na região do nosso cérebro evoluído. O segundo estímulo que vai ser feito é a região do peito, né, ali no nosso tórax, na região próxima do coração, próxima do plexo, que é onde representa o nosso emocional, né, nossas emoções. Então, dentro da hipnose não verbal, esses estímulos eles vão ser causados de cima para baixo. E para vocês entenderem como que funciona essa representação dessas três partes do corpo, né, o que elas também podem representar dentro da nossa mente, né, o lado racional, o emocional e o primitivo. Eu vou trazer aqui para vocês um modelo bastante conhecido de quem já estuda a mente humana, né, que é o cérebro triuno, onde nós temos aqui na parte superior, tá? Lembrando que isso é um modelo apenas conceitual para que você entenda como a mente funciona, tá? Nós temos aqui o neocórtex, né, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Nessa parte é onde
ficam, né, o nosso fator crítico, o nosso raciocínio lógico, a memória de curto prazo. Ele fica todo nessa região aqui, onde está em verde. Tá? E o que seria equivalente a isso no nosso corpo, dentro da hipnose não verbal, é justamente, eu vou voltar aqui nesse desenho, tá? A parte da cabeça, aqui onde está o pontinho verde. E o nosso sistema emocional, ou sistema límbico do nosso cérebro, é essa parte em amarelo, aqui, onde ficam as emoções, as lembranças que marcaram, né? Fala muito também de traumas, que eles ficam armazenados justamente nessa parte. E tem a parte vermelhinha lá, que representa o nosso sistema reptiliano, que é a parte primitiva do nosso cérebro. Aquela parte que é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, pelas nossas vontades mais carnais, mais animais. Tá tudo ali nessa parte primitiva, que dentro da hipnose não verbal ela é representada pelo nosso segundo cérebro, a parte do estômago. Então, quando na hipnose não verbal você vê aquelas imposição de mãos, né? Aquilo são exatamente estímulos fisiológicos que vão redirecionar os nossos sentidos, como eu expliquei, de cima para baixo. E como acontecem esses estímulos? Eles acontecem através da hiperestesia, né, que eu vou falar logo mais da hiperestesia. Mas antes eu vou explicar por que eles acontecem. O nosso corpo, ele é como se fosse uma grande antena, né? Ele é uma grande antena que, ao mesmo tempo que ela é um receptor, é também um emissor. E a pessoa, quando ela está com o fator crítico rebaixado, num estado de transe profundo, os seus sentidos estão muito mais aguçados do que o normal. Então, acontece um fenômeno que é conhecido como hiperestesia, né, onde a pessoa vai ter uma hipersensibilidade aos sentidos. E como o nosso corpo ele é um emissor e um receptor, o terapeuta, ou seja, a pessoa que está fazendo os estímulos, ele vai passar essa linguagem não verbal para a pessoa que está recebendo os estímulos. E os sentidos dela vão fazer o seguinte caminho. Ele vai começar lá do racional, seguindo para o emocional e depois para o primitivo. Durante o processo da terapia com crises, é muito comum você notar que a respiração da pessoa ela muda conforme os estímulos, né? Ela começa com aquela respiração no peito, né, com a cabeça tensa e tudo mais. Depois os músculos do rosto começam a relaxar, a respiração dela começa a ficar mais tranquila, que é a parte emocional, até o ponto que a respiração da pessoa ela se concentra ali na região da barriga, né? Você vê uma respiração bem semelhante à respiração de um bebê, né? Então, por isso é um processo fisiológico. Esse processo ele vai acontecer ali na região primitiva, né? Que é conhecida como o segundo cérebro, que eu expliquei para vocês. Mas, Gilberto, por que acontece isso? Por que é importante a pessoa passar por esse processo? E eu vou explicar para vocês no próximo slide aqui, tá? Vamos lá, então. No próximo slide, eu vou ter representando aqui, assim como o bonequinho, assim como o desenho do nosso cérebro, eu vou ter a representação do racional, do emocional e do primitivo. Vocês podem ver aqui que o nosso primitivo ele fica na base da pirâmide. Por que ele fica na base da pirâmide? Porque ele também representa o nosso inconsciente, os nossos instintos primais de sobrevivência. E o que vai causar
geralmente um transtorno psicossomático. Quando a pessoa ela tem esse conteúdo primitivo, reprimido, nossa mente ela vai guardar esse conteúdo, ela vai acumular até mesmo para não acontecer uma sobrecarga, né? O nosso racional ele vai guardar aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, né? Que são as tarefas automáticas, a memória de curto prazo, tarefas mais do cotidiano, raciocínio lógico, decisões, fica tudo aqui, ó, no racional. Aqui é o nosso conteúdo emocional, onde ficam as emoções, as lembranças importantes, a nossa essência, quem nós somos, nossas crenças, fica tudo aqui, certo? E quando a pessoa, e esse conteúdo aqui do primitivo, ele é imensamente maior que os dois, que o racional e que o emocional, porque ele representa justamente a nossa parte inconsciente da nossa mente. Só que durante a nossa vida, nós vamos reprimindo muito esse conteúdo primitivo. Em alguns momentos, ele vai ter o que a gente chama de pulsão. Ele vai querer partir, né? É como se fosse uma represa, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que acontece umas rachaduras aqui, nessas linhas. Essas linhas, elas representam uma barreira que nós temos, tá? E essa barreira, ela protege, ela impede que esse conteúdo primitivo, ele vá até o emocional, e essa barreira aqui, ela impede que os outros dois conteúdos abaixo vá até o nosso racional. E nós não... evita que nossa mente, vamos dizer assim, bugue, né? Que você tenha um colapso. Mas por a gente reprimir esse conteúdo aqui, é como eu falei, é como uma represa. Uma hora a represa começa a rachar. E todo esse conteúdo, ele começa a fazer o seguinte caminho. Ele vem aqui para cima, até o nosso racional. E a partir daí é que surgem os males psicossomáticos, né? As doenças psicossomáticas. Geralmente elas são causadas por esse conteúdo que está reprimido aqui. E ele começa a tomar a ter uma pulsão, a ser expelido para as outras áreas, né? Para o emocional e para o racional. E quando isso acontece, geralmente ele representa isso, ele transforma esse movimento em sintomas fisiológicos. Né? Por isso que você vê as pessoas que têm... Vamos dar um exemplo aqui, síndrome do pânico, né? Elas costumam sentir dores no peito, tontura, porque justamente o conteúdo primitivo, a parte dela que quer sobreviver, que quer lutar pela vida, ela faz isso aqui. Ela vai lá para cima. E tudo isso afeta o fisiológico. E dentro da terapia com crises, o que vai acontecer? Esse estímulo que vai começar no racional, vai do emocional até o primitivo, quando ele chegar aqui no primitivo, a pessoa, através de catarses, ela vai começar a liberar esse conteúdo. Mas conta que isso aqui é o conteúdo saindo, né? Esse conteúdo ele vai ser liberado através das extremidades do corpo. Como a terapia com crises é uma terapia que ela envolve muito movimento, muita movimentação, é uma terapia que ela é totalmente fisiológica, tá? A pessoa ela vai começar a liberar esse conteúdo de forma fisiológica. E durante esse processo, eu vou até fazer aqui mais uma página aqui para eu explicar melhor para você. A pessoa ela vai ter picos, né? Em alguns momentos ela vai estar aqui e ela vai ter um pico emocional. E vai subir isso aqui e vai descer e vai subir e vai descer até o momento que o corpo dela vai chegar numa exaustão. Então ele vai se
equilibrar e vai manter. E quando acontece esse processo aqui, aí é que a mágica funciona. Aí que a terapia ela deu resultado. A pessoa, ela, após liberar aquele conteúdo emocional, ela vai se sentir muito melhor. Então essa é a explicação da terapia com crises, tá? Como ela age em nosso organismo, né? Como ela funciona. Se vocês têm dúvidas sobre o assunto, escreve aqui nos comentários do vídeo. Lembrando de deixar o like aqui pro nosso canal e também compartilhe para que seus amigos, seus conhecidos fiquem sabendo do nosso conteúdo, do nosso canal e ajude a divulgar o canal também para que ele continue crescendo e trazendo mais informação. Então é isso aí, gente. Até mais.